Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Neste vídeo nós vamos conversar e vamos desenvolver algumas classes tentando esclarecer algumas dúvidas sobre a criação de classes, no projeto de vocês, como que vocês devem pensar para chegar até as classes que farão parte aí do projeto de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, da maneira que nós estamos trabalhando até agora com classes, a gente também pode chamar estas nossas classes de entidades. Então, estas entidades que nós estamos criando, elas representam alguma coisa, e quase sempre um substantivo. Como, por exemplo, elas representam uma pessoa, então nós teremos lá a classe, ou vamos utilizar como sinônimo a entidade pessoa, a classe cachorro, a classe jogo, a classe música. Todas essas, pessoa, cachorro, jogo, música, elas representam alguma coisa. Elas possuem atributos e comportamentos. A gente vai ter outras classes que vão tratar, por exemplo, da interação do usuário. E aí, nesse caso, a gente não vai chamar estas de entidades. Serão classes que a gente pode chamar ali de classes para visualização, ou, por exemplo, se a gente estiver trabalhando em uma classe com acesso aos dados ou armazenamento dos dados num banco de dados, a gente pode chamar ela de uma classe de acesso aos dados. Tá? No nosso caso, até agora, a gente tem trabalhado tanto com o armazenamento dos dados, quanto com a visualização, com a interação com o usuário, tudo na classe main. A interação do usuário está acontecendo pelo terminal. E como a gente vai organizar as nossas classes entre entidades, classes controladoras, classes de visualização, que a gente costuma chamar de views, vai depender muito da arquitetura que a gente vai optar por desenvolver o nosso sistema. Uma arquitetura bastante famosa é a arquitetura MVC. E ela vem, deixa eu escrever aqui para vocês, das seguintes palavrinhas. Vou escrever aqui em cima como comentário. Então, MVC é um tipo de arquitetura que a gente vai ter o model, as views e os controllers. Então, o model, nesse caso aqui, seriam as nossas entidades. Então, é o modelo, é o domínio do nosso sistema. Como a gente está programando aqui a Steam, a gente tem no modelo, no domínio do nosso sistema, a classe desenvolvedor, a classe jogo, a classe jogador e assim por diante. Ainda não criamos outras. Teríamos também, se a gente tivesse uma interface gráfica, as classes de view. Supondo que essa interface gráfica fosse HTML, por exemplo, ou a gente gerasse o HTML, a gente teria aqui as classes para fazer isso. Se fosse em outra biblioteca, JavaFX, a gente teria também nossas classes de view para mostrar para o usuário a interface gráfica. E poderíamos ter as classes controladoras, que fazem ali o meio de campo entre o modelo e as views e implementam a lógica do sistema. Poderíamos adicionar também uma classe ali para acesso aos dados, ou quem sabe dizer que o acesso aos dados vai ser feito na classe controladora. Aí depende muito de como nós queremos programar o nosso sistema. Existem algumas opções mais corretas por alguns parâmetros e outras menos corretas. E o nosso objetivo nesta disciplina não é aprender isso ainda. Vocês vão aprender isso em outras disciplinas, como de análise de sistemas, como de padrões de projeto e assim por diante, talvez engenharia de software, tá? Para vocês entenderem melhor daí como organizar um sistema orientado a objetos. Nesta disciplina, neste curso, nós estamos ainda começando, estamos aprendendo os fundamentos da programação orientada a objetos. Então, como comentei, criamos até agora apenas classes que são entidades, que estariam aqui no modelo se a gente estivesse programando no formato MVC. Com exceção da classe main, que nós estamos utilizando para armazenar todos os nossos dados e para fazer a interação com o usuário.
Nas classes de entidades, como desenvolvedor, jogo e jogador, pensem nelas como estruturas que vão armazenar dados. E que esses dados que esta estrutura está armazenando, eles juntos representam algo. E representam algo da vida real, algo que a gente consegue, por exemplo, conversar sobre. Então, vou pegar aqui o exemplo do jogo. Ela é uma estrutura de dados, esta classe, e ela armazena estes dados aqui. O nome do jogo, o preço do jogo, o desconto do jogo e quem é o desenvolvedor do jogo. Então, estes dados juntos, nome, preço, desconto e desenvolvedor, fazem sentido, eles representam um jogo. Eles separados não nos dizem muita coisa. Então, pensem nas classes de vocês assim, quando vocês forem criar. Eu vou ter a classe jogo. O que representa uma classe jogo? E aí você vai para os atributos. Se você não conseguir pensar nos atributos, talvez esta classe que você esteja pensando não seja efetivamente uma boa classe, não seja uma boa ideia para uma classe. Tá? Você deve conseguir pensar, quando a gente está pensando aqui em entidades, em atributos que representam aquela entidade. Tá bom? E também daí temos as ações que nós podemos desempenhar nas classes. Então, nesse caso aqui, a gente tem ações para recuperar o nome, para setar o nome, o preço, para setar o preço também. E aí, na hora de setar o preço ele não pode ser menor do que 0, por exemplo. Então, aqui a gente tem ações que a gente pode fazer num objeto dessa classe e dentro destas ações a gente tem uma lógica. O mesmo vale aqui para o desconto. Então, a gente diz lá que o desconto não pode ser menor do que 0 e nem maior do que o preço, tá bom? Então a gente tem aqui condições, né, para que o desconto permaneça coerente. Então a gente coloca aqui na nossa classe os atributos que formam ela e aí os comportamentos que a gente pode chamar quando a gente estiver trabalhando com um objeto dessa classe. Temos, por exemplo, aqui o comportamento getFinalPrice. Então, o final price é o preço menos o desconto. Então, se nós queremos saber qual é o preço final em um determinado momento de um determinado jogo, nós chamamos o método getFinalPrice. Então, este método faz parte aqui desta classe. É muito comum que os alunos coloquem, às vezes, dentro das classes aqui que representam as entidades, o modelo do sistema, lógicas de impressão de dados, lógicas de pedir para o usuário, por exemplo, qual vai ser o nome do jogo, qual vai ser o desconto, tudo aqui dentro da classe jogo, da classe game. Mas isso não faz sentido, porque essa parte de interação com o usuário, ela não cabe aqui dentro, ela não é uma ação da classe jogo, né? Você não diria, assim, de uma forma abstrata, que um jogo, ele pergunta para o usuário qual é o nome dele mesmo. Isso não faz sentido. Né? Então, um jogo, ele tem nome, preço, desconto, desenvolvedor. E você pode alterar esses valores e recuperar, por exemplo, qual é o preço final. Mas você não consegue, não faz sentido aqui nesta nossa organização que você, dentro de um jogo, pergunte para o usuário pela linha de comando, ou seja lá por onde for, qual é o nome ou qual é o preço desse jogo. Não, isso vai ficar em outro local, que neste momento a gente está fazendo na main. Então, nestas nossas classes aqui, entidades, apenas aquilo que forma, aquilo que representa aquela classe. Tá? Para exemplificar melhor para vocês, eu também já vou agora apresentar o conceito de pacotes. Então, a gente tem trabalhado até o momento com todas as classes estando aqui no pacote padrão. Então, eu apenas expandi todas as minhas pastinhas aqui e cheguei aqui até o Default Package, pacote padrão. Esse pacote, ele faz parte, de certa forma, do nome das classes. Então, a gente diz aqui que todas essas classes estão no mesmo pacote. Esse pacote padrão, ele não adiciona praticamente nada para a gente. Então, eu vou agora criar aqui um novo pacote. Eu vou clicar aqui na pasta Source SRC, eu vou clicar com o botão direito, vou em New e vou selecionar New Package. E aqui eu vou dizer qual é o nome do pacote que eu quero criar.
Existe uma convenção para a criação de pacotes, que normalmente é o domínio da empresa que está criando este pacote, este projeto, ao contrário. Então eu tenho, por exemplo, o meu domínio lucasbueno.com.br. Eu colocaria aqui br.com.lucasbueno. E aí sim o nome do pacote agora que eu quero. Tá? Sempre que a gente tem um ponto, vocês vão ver que ele é uma pasta a mais, ele serve como um diretório a mais. Então eu vou colocar aqui Steam, que é o nome do projeto, ponto, e agora eu vou colocar o pacote Entities. E basta agora eu clicar em Finish. Agora o Eclipse criou aqui para mim o br.com.lucasbueno.steam.entities. Então são as entidades, além do pacote padrão. Para vocês verem o que isso significa lá no sistema de arquivos do sistema operacional, cliquem com o botão direito ali na pasta Source e vão até a opção, deixa eu ver aqui, Show In, e aí vocês vão aqui escolher System Explorer. E ele vai abrir então no sistema operacional de vocês a pasta do projeto. No meu caso aqui está em Home, Lucas, Workspace, PO, Steam, Source. Vejam que eu tenho no pacote padrão, ou seja, sem nenhum pacote, estas classes aqui, Developer, Game, Main e Player. E agora, depois que eu criei o pacote, o Eclipse criou da seguinte forma, br com Lucas Bueno, Steam, Entities. Então ele foi criando diretórios aqui dentro do diretório Source. E agora eu vou arrastar todas as minhas entidades, que no caso aqui são todas menos a classe main, para este pacote Entities. Ele falou que eu ainda não salvei aqui alguns arquivos. Eu sempre quero salvar, né? Como eu modifiquei alguma coisa, é sempre bom a gente ir salvando. Então eu vou marcar aqui para que o Eclipse sempre salve o arquivo antes de fazer alguma refatoração. A refatoração é uma alteração no projeto ou no arquivo, e nesse caso aqui é mover os arquivos de um pacote para outro. Então vou clicar agora em OK. O Eclipse moveu aquelas classes aqui para o pacote Entities. E agora, se a gente vier aqui no sistema operacional, no navegador de arquivos, a gente vê que no pacote padrão está apenas a classe main, e agora em BR com Lucas Bueno, Steam, Entities, e estão as classes Developer, Game e Player. Tá bom? Então, pacotes, de certa forma, são isso, são pastas, mas estas pastas fazem nome do que a gente chama de assinatura da classe. Então a classe agora, a game, por exemplo, ela não será mais referenciada apenas por game. É a classe game que está no pacote, e até o Eclipse adicionou essa linha aqui pra gente. Então package br com Lucas Bueno Steam Entities. Então é a classe game desse pacote. E aí tem algumas coisas importantes. Dentro de um mesmo pacote, a gente não pode ter duas classes com o mesmo nome. Tá? Então, dentro deste pacote aqui, a gente só pode ter uma classe chamada game. Mas em pacotes diferentes, a gente pode ter classes com o mesmo nome. Por quê? Porque o Java sabe que não é apenas o nome que representa a classe, é o nome somado com o pacote. Então, assim, a gente consegue diferenciar duas classes que possuem o mesmo nome, né, utilizando também o pacote deles, em qual pacote eles estão. E isso facilita, por exemplo, quando a gente for trabalhar com bibliotecas de terceiros, com várias bibliotecas de terceiros que a gente sempre utiliza nos nossos projetos, e muito provavelmente essas bibliotecas elas terão classes com o mesmo nome. Tá? E a gente consegue trabalhar com isso porque cada classe estará em um pacote diferente. Cada biblioteca terá o seu pacote. Aqui na classe main agora, o Eclipse adicionou aqui para a gente uma importação. Tá? Então, como a classe main e estas outras classes aqui, elas não estão no mesmo pacote, aqui na classe main, se nós quisermos utilizar uma destas classes, nós precisamos fazer a importação.
A gente já havia feito a importação, por exemplo, da classe ArrayList, que está no pacote java.util, assim como da classe Scanner, que está no pacote java.util também. Agora, como a gente fez a refatoração, o Eclipse alterou automaticamente para a gente, e ele incluiu aqui a importação da classe Developer, que está no pacote br com Lucas Bueno Steam Entities. Caso eu quisesse trabalhar aqui, agora, com a classe Player, por exemplo, e aí criaria aqui o meu ArrayList de Player. Apenas criando assim, teria um erro. O Eclipse vai falar para mim que a classe Player ele não encontrou. E aí vai dar a opção, se eu clicar aqui na lâmpada, para importar a classe Player. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai fazer exatamente isso aqui, mas para a classe Player. Vejam só. Então, import br.com.lucasbueno.steam.entities.player. E agora a gente já consegue trabalhar com a classe Player aqui na classe Main. Tá bom? Então a gente pode utilizar Eclipse ou escrever diretamente. Tem uma outra opção também, que é a seguinte. É nós realizarmos a importação de todas as classes de um determinado pacote. E a gente faz isso utilizando o asterisco. Então, no momento que a gente chegou ali aonde as classes estariam posicionadas, a gente coloca o asterisco e a gente está dizendo para o Java que a gente quer importar todas as classes daquele pacote. A gente deve utilizar isso com cautela, porque nunca é interessante importar tudo, a gente pode acabar criando uma confusão se a gente importar tudo, por exemplo, de bibliotecas diferentes, e aí a gente tem lá classes com o mesmo nome, a gente vai gerar uma certa confusão. Então, só importa em tudo se efetivamente tudo for ser utilizado, que vai ser o caso aqui. Então, na main a gente vai criar desenvolvedor, jogo e jogador de todas essas classes, então a gente já importa todas elas com uma única linha. Se não for o caso, a gente importaria uma a uma, assim como fizemos aqui com o pacote java.util. A gente só vai utilizar a classe ArrayList e a classe Scanner. Então, a gente não importa tudo com o asterisco. A gente importa uma a uma. Tá bom? Então, pacotes, de uma maneira inicial, são isso. Eles nos ajudam a diferenciar, a organizar melhor as classes aqui do nosso projeto e também entre projetos diferentes e bibliotecas diferentes. A gente poderia criar aqui, ó, ao invés do default package, então eu vou vir aqui, ó, new, né, ali insert, new package, e agora eu vou criar como pacote padrão o seguinte, br.com.lucasbueno.steam. Ele não vai deixar eu terminar aqui, porque ele vai dizer que este pacote já existe, apesar de eu não ter acesso a ele diretamente aqui. Deixa eu vir aqui na classe main, clicar com o botão direito, vou até a opção agora refatorar e vou colocar a opção move, para mover. E aqui aparecem todos os pacotes que estão invisíveis, de certa forma, nesta visão aqui do Eclipse. Porque ele mostra assim, já que só existem classes aqui no Entities, ele só mostra este pacote. Estes outros intermediários ele não mostra. Mas eu quero deixar a minha classe main aqui no pacote br.com.lucasbueno.steam, que seria efetivamente o pacote principal aqui do meu projeto. Então é o meu domínio, lucasbueno.com.br, e aí o nome do projeto, Steam. A classe main estará aqui, nas entidades terei as entidades. Nós poderíamos criar, e agora eu vou selecionar aqui no pacote Steam. Eu vou vir em New, Package, e agora a gente poderia criar, por exemplo, o pacote de data, né? Data, eu digo de dados, tá? Então aqui a gente poderia criar classes que trabalhariam com os dados da aplicação. Então poderíamos ter, inclusive, fiquei na dúvida ali, vou vir aqui em refatorar, renomear. Ao invés de chamar de data, eu vou chamar de DAO, que é o Data Access Object.
Então, é o objeto de acesso aos dados. E aqui a gente poderia criar uma classe que não vai ser uma entidade. Ela poderia ser, por exemplo, o Developer DAO. E aí sim, seria uma classe que trataria do acesso aos dados relativo aos desenvolvedores. E aqui a gente poderia fazer lógica para acessar um banco de dados, inserir dados no banco de dados e assim por diante. A gente centralizaria nesta classe. Então, ela trabalharia com os dados relacionados a um desenvolvedor. E assim a gente vai organizando o nosso projeto. Então, temos aqui o pacote principal, o pacote de acesso aos dados e o pacote de entidades. Tá? Mas, retornando então agora para a criação das classes, eu gostaria de fazer um exemplo aqui com vocês que não tem nada a ver aqui com a Steam, mas vou aproveitar o projeto para mostrar para vocês a criação de uma outra classe que eu acho que vai ajudar no entendimento aí de vocês sobre o que vocês devem pensar quando forem criar as classes dos projetos de vocês. E a classe que eu quero criar é a classe de impressora. Então eu vou vir aqui nas minhas entidades, já que a impressora seria uma entidade, vou criar uma nova classe e vou chamar aqui vou chamar de impressora mesmo em português, tá? Já que vai ser apenas um exemplo que depois eu vou apagar aqui do projeto. Então, como eu estou utilizando o Eclipse, criei a classe impressora aqui dentro do Eclipse, e no pacote entidades, então ele já declara o pacote aqui em cima, a classe é pública, e aí agora a gente pensaria aqui que atributos representam uma impressora, claro, no escopo do nosso sistema. Eu pensaria o seguinte: aqui o número de folhas, vou declarar como um inteiro, né? Já vou utilizar o que a gente viu nos últimos vídeos, vou declarar como um inteiro privado, então seria o número de folhas disponíveis. E aí prestem atenção aqui na maneira de criar, né, a referência para os nossos atributos. Então, o número de folhas disponíveis é um nome grande, mas como a gente está utilizando o Eclipse ou qualquer outra ideia que vocês estejam utilizando, isso não vai ser um problema, mas isso vai ajudar bastante em quem for ler o código. Então, a impressora aqui para o nosso sistema, a gente poderia dizer que ela é formada pelo número de folhas que estão disponíveis em um determinado momento. A gente poderia também colocar assim: o nível de tinta preta. Então, seria um inteiro também. Vamos representar aí de forma discreta. Então, poderia ser de 1 a 10, sei lá, ou de 1 a 100 para a gente ter em porcentagem. Aí a gente teria também um inteiro que seria o nível de tinta azul. Nível de tinta vermelha. E aí eu estou só copiando, tá? Nível de tinta amarela. Então a impressora aqui no nosso sistema, ele teria folhas, teria tinta preta, azul, vermelha e amarela, para imprimir ou preto e branco ou colorido. E aí a gente deveria se perguntar o que mais que pode ser interessante a gente representar aqui numa impressora que poderia ser utilizado no nosso sistema. Para esse exemplo, eu acho que estes casos aqui já estão bons. Então agora a gente iria para os comportamentos. Como os atributos são privados, nós vamos criar um método construtor para esta classe. Então eu virei aqui, public, impressora, e passaria... não vou passar nenhum argumento para esse construtor, tá? Vou fazer a inicialização aqui dentro. Digamos que sempre que a gente cria uma impressora, eles vão começar com um valor padrão já. Então a gente poderia colocar assim: this.número de folhas disponíveis sempre vai começar lá com 50 folhas. This.nível de tinta preta vai começar sempre em 100%. E aí eu vou copiar essa linha, vou colar ela 3 vezes para a gente fazer para as outras cores. Então, o nível de tinta azul, o nível de tinta
vermelha e o nível de tinta amarela. Aqui poderia ser interessante a gente recuperar, por exemplo, qual o nível de tinta preta ou o nível de tinta azul, sei lá, de uma determinada impressora ou número de folhas. Mas acho que não seria interessante a gente poder setar esses valores de uma maneira arbitrária. Então eu faria aqui os getters para todos os atributos. Então eu vou utilizar aqui o Eclipse, lá na opção Source, vindo aqui em Generate Getters and Setters. E vou selecionar aqui Select Getters, tá? E aí ele vai criar um getter para todos aqueles atributos. Vou digitar o Ctrl Shift F para o Eclipse formatar o nosso código para a gente. E agora a gente consegue recuperar estes valores por qualquer outro objeto. E agora a gente poderia ter, por exemplo, um método que não vai ter um retorno, que vai ser o método adicionar folhas. Ele vai receber um inteiro, que vai ser o número de folhas. Então a gente vai ter um método para ir adicionando folhas na impressora. Aqui a gente poderia fazer a seguinte verificação. Se o número de folhas que for passado por parâmetro for menor ou igual a 0, a gente simplesmente retorna, porque não faz sentido adicionar quantidade negativa ou 0. Senão, a gente vai adicionar aqui em this.número de folhas disponíveis mais igual o número de folhas. Então a gente está somando o número de folhas que foi passado aqui lá no número de folhas disponíveis. Um outro método que faria sentido aqui na impressora seria o método de imprimir. Então a gente teria um método público também, que não vai ter nenhum retorno, e seria o imprimir alguma coisa. Então impressora.imprimir. E aqui, o mais interessante, se a gente fosse desenvolver ainda mais o sistema, seria a gente passar um objeto, por exemplo, de uma classe documento. A gente pode até fazer aqui rapidamente. Então, é o documento que a gente quer imprimir. O Eclipse vai dar um erro porque a gente ainda não criou esta classe documento. Então, eu vou utilizar aqui o Eclipse, clicando na lâmpada, para criar essa classe para a gente. Ele vai pedir em que pacote a gente quer. Eu vou manter aqui no pacote de entidades, vou clicar em Finish. E ele vai criar lá, então, a nossa classe documento. E aqui a gente poderia ter, por exemplo, vou colocar aqui quanto que ele vai tirar da impressora de tinta preta. Tá? Vou fazer só aqui da tinta preta, para que esse vídeo não fique mais longo do que ele já vai ficar. E aí vou gerar aqui, utilizando o Eclipse mesmo, os getters e setters, e também vou, utilizando o Eclipse, gerar o construtor. Melhor, vou fazer um pouquinho diferente, que aí a gente consegue exemplificar melhor. Tinta preta e tinta colorida, e aí a tinta colorida a gente vai tirar lá da impressora de todas as cores. Então vou criar o construtor e vou criar agora os getters e setters. Selecionar todos e gerar. Ctrl Shift F para organizar o código. Então a impressora, no método imprimir, ela recebe um documento, e quando a gente for imprimir aqui, a gente vai fazer o seguinte. Nível de tinta preta, menos igual, para a gente subtrair do nível de tinta preta, documento.get porcentagem de tinta preta. Então a gente vai imprimir um documento e a gente vai tirar do nível de tinta da impressora
toda aquela tinta que o documento utiliza. E a mesma coisa aqui para o nível de tinta azul, por exemplo, menos igual, documento.get, porcentagem de tinta colorida. E aí vou copiar essa linha e vou fazer lá para azul, para vermelha e para a amarela. Tá? Então, tirei com base no que vier no documento que a gente vai imprimir, eu tiro aqui deste objeto da classe impressora o quanto de tinta preta. Então a gente definiu. Seria interessante também o documento ter as páginas, né? Mas aí, como eu já fiz aqui o construtor, os getters e setters, só com a tinta vai dar para entender. Então, revisando, temos a classe impressora, os atributos dela é o número de folhas disponíveis, o nível da tinta. A gente inicializa ela sempre com 50 folhas e sempre com 100% de tinta. Aí os getters, a gente pode adicionar folhas ou imprimir. Até vou fazer assim, ó. Sempre que a gente imprimir, a gente vai assumir que a gente imprime uma página por vez. Então, this.número de folhas disponíveis, menos para a gente subtrair uma folha das folhas disponíveis, tá bom? E agora a gente consegue aqui, vou colocar lá na classe main, trabalhar com estas nossas classes, criando objetos e assim por diante. Então eu vou comentar aqui, e aí a gente pode selecionar tudo, vir aqui em Source e pegar aqui, ó, Toggle Comment para ativar o comentário, ou utilizar o atalho Shift Ctrl C. E aí o Eclipse comenta tudo que a gente tem ali já. E eu vou criar aqui um outro método main, só para mostrar para vocês a utilização destas classes que a gente criou neste vídeo aqui. Então é a impressora e o documento. Então eu vou criar aqui uma impressora, vai ser a impressora 1, com o construtor vazio lá que a gente acabou de criar. Aqui a gente consegue imprimir, por exemplo, vou colocar lá, nível de tinta preta, .get, nível de tinta preta. E vou copiar isso aqui para a tinta azul, para a tinta amarela e para a tinta vermelha. Preta, azul, amarela e vermelha. E aí vou fazer aqui antes também o número de folhas. Número de folhas disponíveis. Impressora 1.get, número de folhas disponíveis. Depois que eu criei então esta impressora e imprimi a primeira vez aqui a situação dela, vou criar um documento agora. Documento, doc1. Recebe aqui new documento. Como que ficou o construtor? A gente passa então a porcentagem da tinta preta e a porcentagem da tinta colorida. Então o doc1 a gente vai dizer que ele vai tirar 2% de tinta preta e 5% de tinta colorida. E agora a gente pode... vou criar já dois documentos, para vocês visualizarem bem o que está acontecendo. Vou criar aqui o documento 2, que ele vai tirar o contrário, 5 de tinta preta e 2 de colorido. E agora eu vou aqui pegar a impressora 1, que é o objeto da classe impressora, e vou pedir para ele imprimir o documento 1. E logo depois eu vou imprimir de volta aqui esse nosso log, para a gente ver o que está acontecendo com a impressora. Vou colocar aqui também, após a impressão do documento 1. E para separar, vou colocar aqui um monte de tracinho só para separar.
Então, depois da impressão do documento 1, a gente vê como está o status da impressora. Aí a gente pode vir aqui e, ó, impressora 1, ponto, adicionar folhas, por exemplo. Vamos adicionar lá 50 folhas nela. E aí a gente faz a mesma coisa aqui. Então, adicionamos 50 folhas, chamamos um comportamento do objeto da classe impressora e a classe, né, que neste momento a gente tem um objeto do tipo impressora. Então, a impressora 1 é um objeto específico do tipo impressora. A gente poderia ter outras impressoras também. Cada uma delas teria ali os seus atributos em um determinado momento. Então, adicionei 50 folhas. Após adicionarmos 50 folhas. E vou fazer agora também, então, a impressora 1, ponto, imprimir o documento 2. E vou colocar aqui após a impressão do documento 2. Tá? Então, criamos as classes que têm seus atributos e comportamentos. Classe impressora tem como comportamento principal aqui adicionar folhas e imprimir. O restante é para a gente recuperar os valores. E o documento ele ficou simples, apenas com os valores aqui para alterar e recuperar os valores da entidade. Ficou alguns erros aqui deste código que eu não comentei, então eu vou só comentar eles também. Tá, deixa eu salvar aqui e os erros saíram, beleza. E agora eu vou rodar o programa aqui para a gente ver o resultado disso tudo que eu fiz. 2 cliques aqui no console, ele então maximiza para a gente ver o que aconteceu lá no terminal. Então, no início, o número de folhas disponíveis na impressora 1 era 50, tinta preta, toda a tinta era 100. Aí eu imprimi o documento 1, então após a impressão do documento 1, o número de folhas disponíveis foi para 49. O nível de tinta preta foi para 98, porque ele ocupava 2 porcentagens de tinta preta, e das coloridas foi para 95, porque a gente fez isso aqui na nossa impressora. Ó. Quando a gente passa um documento como parâmetro, a gente tira a porcentagem que esse documento utiliza. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente falou, ó, impressora 1.imprimir qual? O doc1. Então a gente passou o doc1, que tem 2 e 5. Então aqui a gente tem o comportamento. Tirar o que vier ali do documento de tinta preta, nesse caso é 2, e tirar das tintas coloridas o que vier ali de tinta colorida, que neste caso é 5. Depois a gente adicionou 50 folhas. Então a gente estava com 50 no início, imprimimos um documento, fomos para 49, adicionamos 50 folhas, fomos para 99 e o nível de tinta continua igual. Depois a gente imprimiu o documento 2, que tem ao contrário, né? O quanto utilizava de tinta preta e o quanto utilizava de tinta colorida. O número de folhas disponíveis foi para 98, de 99 subtraiu 1. O de tinta preta tirou 5, estava em 98, e o restante tirou 2. Então estava em 95, foi para 93. Então aqui a gente criou as nossas classes, elas fazem sentido, né? Os atributos representam o que são uma impressora, e a gente tem métodos para trabalhar com esses atributos, para trabalhar com esta estrutura de dados. E estas classes, elas inclusive conversam, né? O documento ele também tem aqui os seus atributos que fazem sentido, representam um documento, e a impressora trabalha com o documento imprimindo esse documento e, consequentemente, abaixando o nível de tinta e o número de folhas. Lembrando, então, que a gente pode criar várias impressoras, e sempre que a gente criar uma impressora, ela inicializa aqui com os valores do construtor, né? 50, 100, 100, 100. E aí a gente vai trabalhando em cada objeto específico e imprimindo, adicionando folhas, e cada objeto aí vai tendo os seus valores específicos. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês como vocês devem pensar para criar as classes, e também que esta dúvida aí dos pacotes que já vinha surgindo com certa frequência também tenha sido esclarecida. Beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!